Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Meu lado, Eduardo Lima Veiga, tive o prazer de almoçar junto hoje. O prazer foi todo meu. E junto com o Roberto Bandeira Pereira. Exatamente. Então, desde o meio-dia juntos? Não, almoçamos. Ah, tá bom. Ele e o Roberto foram para o Ministério Público, eu fui para Pampa. É ciumento, né? Ricardo Alfonsinho, tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Tu é muito ciumento, Alfonsinho. Brincadeira, hein? Hoje temos comemoração no nosso Senadinho. Centenário do desembargador Janário Baroni Borges. Por que centenário? Fazendo 100 anos hoje. 100 anos? 100 anos. Tá brincando? Não, a idade cronológica. O Genário está com 70 e 73 por aí. 13, eu acho. 73 por aí. Nosso presidente Ascom, Diogo Chamum, aliás, parabéns pelo almoço realizado nos 30 anos de protagonismo, como diz a capa da revista, aqui no Palácio Piratini, com a presença, óbvio, do anfitrião, o governador José Ivo Sartori. Aliás, interessante, olha como ele te olha. Eu acho que ele disse alguma coisa para o governador aí, hein? Ultimamente a gente tem estreitado relação aí com o Poder Executivo, Legislativo, e aí foi uma prova que foi um convite do governador que nos recebeu a nós e os convidados lá no Palácio Piratini para comemorar os 30 anos do SESCOM. Um almoço que antecedeu a homenagem na Assembleia Legislativa proposta pelo Foi logo em seguida, né? Deputado Thiago Simon. Thiago Simon. Agora, eu não vi aqui o Nelson Marquesan Júnior, que estava lá. Mas estava. Até o registro ele não está na revista? Sim, tá na revista, está sim. O registro da foto. Tá aqui. O registro da foto foi na comemoração festiva lá no Leopoldina Juvenil. Ah, perfeito. Que ocorreu em junho. Então foram 2 eventos que nós tivemos a presença do governador e do prefeito simultaneamente. Ah, tá aqui ele. É aqui sorridente, né? Tu estava querendo fazer alguma intriga, né? Não, eu estou querendo elogiar o Nelson Marquesan. Eu estou tentando, olha, eu gosto do Marquesan, viu? Eu gosto, também, mas estou tentando elogiar. Grande amigo, velho e querido amigo. Eu estou tentando elogiar. O que ele pode ser elogiado na prefeitura, então? Vamos lá. Já que tu provocou. Tá difícil. Realmente, eu soube... Eu perguntei para o presidente Diogo Chamum, então diz alguma coisa que possa ser elogiada. Ele pensou e calou-se. Eu soube que ele realmente fez um enxugamento na máquina, são muita gente, e que na revisão de muitos contratos, muita coisa foi descoberta e cancelada. São coisas assim que não vieram a público, que eu tenho informação de que aconteceu, não tenho, me contaram que isso vinha acontecendo. Houve esse enxugamento, ele vem enfrentando uma dificuldade grande na Câmara, né? Ele e todos nós, né? Nas nossas vidas, todo mundo tem dificuldade. Não, eu digo na Câmara de Vereadores, no convívio, no trato com a Câmara, até estranho, porque o Nelson tem quantos? 3 mandatos, pelo mínimo, lá na Câmara Federal, no costume do Parlamento, ele não tem tido muita felicidade aí no apoio dos vereadores com dificuldades, né? Isso me estranha um pouco, né? Não sei se as Mas ele conseguiu aprovar um calote na Câmara de Vereadores. Ele aprovou um calote, só ele aprovou. De cara ele aprovou o calote. O calote 6 meses de carência para pagar, que não era 6 meses, é 1 ano, que vai começar a pagar em janeiro do ano que vem, e pagamento até 36 meses do que a prefeitura deve. Mas são as dificuldades. Agora vê que ele está... Aprovou o calote, que ele então vem não é tudo que ele não aí aprovou. com o pessoal, com a cooperativa do lixo e da limpeza pública, aí é uma coisa gravíssima, né? Que ele não está conseguindo pagar, não está conseguindo negociar e pode a cidade entrar num colapso aí com isso, né? Toda a limpeza urbana
tanto de lixo como de parques, jardins e coisa, que é uma coisa violenta, né? Então, que convenhamos, é difícil governar, seja o que for, até uma iniciativa privada, sem ter recursos. E é o que a gente está vendo hoje nos nossos dois governos. Eu vejo o nosso governador e o prefeito buscando alternativas, com medidas amargas, inclusive, que não são nada eleitoreiras, nada para sua gestão, e sim para de Estado, do governo, como mexer na Previdência, que é o maior gargalo em nível de Estado, nível de Brasil e nível de município também. Pois é, eu pergunto, tanto o Sartori como o Nelson Marquesan estiveram lá, estiveram na Assembleia, estiveram lá na Câmara Federal. Pois é, isso que eu comento. Estiveram no Parlamento. E tudo isso vem de leis, de proteções, né, de fortalecimento das corporações, o que é normal, se estivesse lá também reivindicaria. Né? Por que não mudaram lá, não tentaram mudar? Porque não tem registro de tentativa de mudança de nenhum dos dois parlamentares. A não ser os ataques do Marquesan à Justiça do Brasil. Mas, por outro lado, também, os governos vêm acumulando esse déficit em função de medidas que não foram adotadas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, aqui do governo do Estado, foi adotada pelo governador o Sartori e não foi feito pelos outros. O consumo dos depósitos judiciais foram feitos a 85%, se não me engano, no governo anterior. Eliminou toda a possibilidade de juntar créditos. Então, são situações que vêm se agravando, mas todos, que nos últimos 40 anos... Todos cometeram uma irresponsabilidade fiscal, todos. Por exemplo, fazer o IPO do Banrisul prometendo e aprovando na Assembleia o fundo previdenciário e, quando acontece, acaba convencendo a mesma Assembleia a colocar no caixa único. O que é isso? A Assembleia que aprovou. Então, tudo que vem acontecendo com a complacência dos parlamentares. Estou de acordo, Paulo Sérgio. Só que o relato que eu queria dar é o seguinte: dos últimos 40 anos, 44 anos, em apenas 7 desses anos, o governo do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, foi superavitário. De forma maquiada ainda. Mas usando recursos não provenientes da redação normal e da própria economia. Mas independente, eu quero dar uma maquiagem a partir Então é pior ainda. A IEDA viabilizou um ano de governo dela com recursos que era para a Previdência. Então é pior ainda. Então quer dizer que nós não tivemos superávit. Não, no frigir dos ovos. O que quer dizer isso? É uma irresponsabilidade executiva desde lá de 40 ou 50 anos atrás. Claro. Então isso está desencadeando agora. Então é uma situação muito problemática, porque a gente vai consumindo reservas, vai vendendo ativos e vai chegar um momento que não tem mais de onde tirar, que é o que está acontecendo nesse momento. E concordo, o Legislativo criou as condições para que isso ocorresse. Eu não sou um expert em Previdência, né? Mas a gente ouve muito falar nessa história de que a Previdência é o principal problema, a Previdência é o principal problema. Mas tem muita gente boa dizendo que não é. Não é? Inclusive o governador Jair Soares. O Jair Soares é a voz mais próxima da gente dizendo isso. Mas há vários professores aí de finanças dizendo que não é. A Constituição, ali no artigo 170 e qualquer coisa, quando trata da Previdência, ela faz uma cesta dizendo quais são... O que contribui para a Previdência? São 5 ou 6 itens diferentes da contribuição para a Previdência. Quando a gente olha só a contribuição previdenciária, sim, falta dinheiro. Mas não é só a contribuição previdenciária. Tem mais outras 4 ou 5 itens que formam essa cesta toda que a gente chama de previdência social. Só a contribuição previdenciária, essa do salário, ela não cobre. Mas com as outras cobre. Agora, se é deficitária, como é que o governo federal vem, desde o Fernando Henrique, então, portanto, há 20 anos, fazendo a famosa DRU todos os anos, desvinculação das receitas da União? O senhor sabe o que é desvinculação das receitas da União? É verba da Previdência 30%. Que o governo federal tira, saca, para gastar em outra coisa. Então, me responda o senhor aí, que é aposentado ou que tem um benefício qualquer, me diga como é que pode ser deficitário alguma coisa que o governo saca 30% do que não existe, do que dá prejuízo. Como é que o sujeito saca 30% do que dá prejuízo? É porque não dá prejuízo. Não dá prejuízo. Por outro lado, eu não sou um expert no assunto, mas não precisa ser expert para saber que é um grande negócio a Previdência. No mundo inteiro a Previdência é um grande negócio. Que os bancos estão loucos para pegar. Os bancos estão loucos para fazer isso. Para fazer o quê? Previdência privada. Evidentemente que sim. Se ao invés desse dinheiro ir para o governo, ele vai para algum outro lugar e vai para os bancos, que vão fazer fundos, e esses fundos vão ser investidos, e os bancos vão gerir, está na cara que isso vai ser um grande negócio.
Então, essa conversa, assim, muito fácil, Previdência, eu não sou um expert, me falta conhecimento para saber, assim, no fundo, se eu saber se isso é verdade ou não é verdade, me falta conhecimento. Mas tem muita gente boa dizendo que não é assim. Deixa eu fazer um esclarecimento, porque quando eu falei que era o maior gargalo, em nível de Estado, 30% do orçamento vai para a Previdência aqui do Estado, que é para atender a menos de 2% da população, que são os inativos do Estado. Então, isso é fato. Do orçamento total, 30% se destina à Previdência aqui do Estado. Em nível federal, concordo plenamente. Nós temos várias... Mas por que isso acontece? Porque as pessoas estão se aposentando aos 48, 50, 51 anos de idade. Exatamente. Várias razões. E quem é que aprovou isso? Várias razões. Os governos têm que engolir. Hoje mesmo Sartori, ele diz, eu estou arrependido de muitas decisões que eu tomei na Assembleia porque eu estou sendo... Está pagando a conta. Estou pagando a conta agora. Exatamente. Até com certa irresponsabilidade para chegar no estágio que está hoje. Agora, em nível federal, está perfeito, é isso mesmo. Nós temos várias fontes de recursos. Existe a DRU, que está tirando de uma coisa que, a princípio, não deveria ter. Isso aí é enfiar o depositário. Se alguém pega o dinheiro previdenciário que está sob sua guarda para repassar para que seja montado o bolo do trabalhador, o que o governo está fazendo? Ele pega o bolo do trabalhador, que ele não contribui, que é a empresa e o trabalhador, e ele usa esse dinheiro para outras coisas. O que é isso se não é ser enfiar o depositário? Se isso aí não é cadeia. Para nós seria, né? Claro. Os mortais seriam. Mas o que eu queria concluir é o seguinte, a Previdência ela não é deficitária. A Previdência, regime geral, dos trabalhadores da iniciativa privada, ela se torna deficitária colocando a aposentadoria rural, que é um tipo de assistencialismo, porque não há uma obrigatoriedade de contribuição. Que ninguém contribuiu e está recebendo. Exatamente. Então, mas se a gente considerar como... Aposentadoria especial rural, né? Se a gente considerar isso como um assistencialismo, que é do jogo, está na legislação, tem previsão legal, eu acho que é tranquilo. Agora, o gargalo não é no regime geral, o gargalo é no regime próprio, que é onde os funcionários públicos têm todas as regalias e as condições diferenciadas, e aí a gente pode ir para o judiciário, a gente pode ir na área legislativa, a gente pode ir para o regime militar, a gente pode ir para qualquer situação de regime próprio, que é onde consome a metade do orçamento da Previdência para atender 1/30 mais ou menos de cidadãos. Então, essa é a questão. A questão deficitária ou gargalo está no foco da área pública. E isso não está sendo atingido, não está sendo tratado na reforma. Então, direcionando toda a arma, todo o ajuste no lado mais fraco, que é o trabalhador, que de repente vai ter que pagar essa conta novamente. Sempre vai pagar a conta. A expectativa agora do governo em relação à Previdência é que passe rapidamente a denúncia essa do Temer, que seja rejeitada novamente, parece que vai ser, pelo que está se sentindo, vai ser mais fácil que a outra, e pretende ao menos mexer em parte da reforma previdenciária essa para tentar, porque, não obstante tudo que foi dito aqui, se continuar o rombo que existe hoje, não vai haver pagamento no futuro, vai faltar dinheiro para pagar, daqui 10 anos já não vai ter recurso para pagar isso aí. Como é que chegamos a isso é outro assunto, agora que realmente... permanecendo com esse déficit de hoje, nós vamos entrar numa situação de colapso total. Isso aí, se não tiver uma alteração para o futuro, não tem saída. Olha o que leva aqui, vê o Quevedo de Gravataí. Boa noite, Paulo Sérgio. Atualmente, os políticos brasileiros não trabalham mais para o povo. Eles se reúnem agora só para acusar um ao outro. Eu já acho que é para proteger um ao outro. Né? E para o senhor defender as safadezas deles, assim que eu defendo as safadezas dos políticos. Tem que botar os tanques na rua, acabar com esta palhaçada. O Paulo Sérgio gostou dessa. Não, ele acha que não, ele acha que eu defendo os corruptos, mas tudo bem. O que acontece é que nós como sociedade, a gente sempre está se colocando, se posicionando quando se fala em aumento de impostos, que é uma causa super justa. Mas a gente tem que começar a nos posicionar, a ter frente, quando se fala em orçamento, quando se fala em despesa. Porque se constitui a despesa, se cria uma fonte de recurso. E hoje aqui no Brasil, o nosso sistema é muito paternalista. No fim, eu costumo dizer que é como um filho mimado. Fez a conta, a mesada não cobre. Vai lá e o pai aumenta a mesada porque é a única fonte de recurso. Aí aumenta os impostos que é para fazer frente. Não sei se vocês têm noção de quanto custa um parlamentar nosso. Um parlamentar. Se a gente pega toda a estrutura da Assembleia Legislativa, toda ela, e divide por 55 deputados, a gente beira R$1 milhão por mês. Se fizer isso a nível federal,
860 mil reais por mês por parlamentar, seja Senado ou Câmara Federal. Vão haver contrapontos dizendo que é uma estrutura, que é a parte física. Sim, tudo é verdade, mas é o custo por parlamentar. Sim, hoje estava de ontem para cá, denúncia na Assembleia aqui, deputado com 35 assessores, CCs, né? E de novo o líder. Barbaridade. O líder Tá o Marlon ao segundo e o primeiro, o nosso deputado, que andou enrolado, agora acabou se safando. Como é o nome dele? Já vou me lembrar o nome dele. Ex-presidente da Assembleia. Ex-presidente. Boa noite, Paulo Sérgio. Pergunta à bancada, qual a solução para o nosso Sartori e para o nosso Marquesan? O Lauro Brisa. Quem? Não olha para mim. Quem? Se eu tivesse a solução... Procurador-Geral de Justiça. Se eu tivesse a solução, Procurador-Geral de seria Justiça. gênio. Continua procurador. Se eu tivesse a solução, eu era um gênio político. Então tem que perdoar. Eu era um gênio político. Tem que perdoar. Não, eu não. Quem tem que ter solução são eles que se candidataram sabendo dos problemas, sabedores. É aquela famosa, del dicho al hecho é um grande trecho. Durante a campanha é muito fácil. É muito fácil. Durante a campanha todo mundo tem solução. Depois, aí, ó. Nada. Socela. O Socela. Nosso Socela. Ainda tem uma denúncia. Mas me surpreende o Marlon. O Socela não tanto, mas o Marlon. Parece que ainda tem uma denúncia aqui no TRE ainda, que tem andamento dele também. Vamos ver o que vai acontecer. Mas então, vamos lá, o que o senhor faria? O senhor que é especialista em... Aqui temos cientistas políticos, agora o senhor finanças, o homem das finanças. Em ciências contábeis, enfim, o que poderia se fazer? O que o senhor faria como A minha especialidade, eu teria que ter liberdade para tomar as decisões. O que acontece hoje? Existem várias amarras, protecionismos, a gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Do Estado que eu digo, dos governos. Só que a gente tem uma série de impedimentos, como... Eu não gosto de falar do funcionário público em si, mas a estrutura ela é muito protecionista. Nós teríamos que ter um acompanhamento, um regramento com uma meritocracia mínima que se produzisse. Hoje está totalmente desvinculado. Uma meritocracia decidida por políticos, meu amigo. Não é por resultados. Eu fui perguntado sobre a minha experiência. Claro. Na minha empresa, vale contraponto, minha empresa eu faço assim. Sim. Agora, o governo ele não pode demitir funcionários. Agora, que tem que diminuir essa estrutura, porque se presta um serviço extremamente deficitário, e aí eu sou usuário do serviço. Eu vou lá regularizar uma empresa. A prefeitura tem que me dar o alvará. E leva, em média, hoje, aqui em Porto Alegre, 82 dias para ter uma empresa legalizada. 82 dias para a empresa faturar, 82 dias para a empresa gerar emprego, 82 dias para a empresa pagar impostos. Então, isso é uma burocracia, e isto é executado por essas pessoas que têm estabilidade e estão totalmente desvinculadas de resultados. Não quero julgar as pessoas. Só que hoje nós dependemos da qualidade do serviço público pelo perfil empreendedor de cada servidor. Nós não temos uma estrutura que se faça andar com reconhecimento, com premiação, coisa que nós adotamos na iniciativa privada. Bom, aí o senhor está fazendo já, falando em enxugamento. Eu estou falando... E como é que se faz para construir o progresso, para gerar mais imposto? Eu acabei de dar um exemplo. A desburocratização, facilitar o empreendedorismo, facilitar a abertura de empresa. Como? Primeira coisa é abrir uma empresa em 50 dias, como é em Uberlândia, por exemplo. Licenciamento ambiental. E nem chego nesse aspecto. Tem uma empresa agora, que o doutor Eduardo sabe, que vai investir 380 milhões de dólares aqui no Rio Grande do Sul, de um produto que está micado, que é o florestamento que foi feito em função da história Enzo e da indústria que não saiu. Da indústria que não saiu, que mandaram embora. Isso. Foram embora daqui já por essas dificuldades burocráticas e chamadas ambientais. E essa empresa agora está com tudo pronto, investimento, não tem um pila de governo, nem estadual, nem federal, não tem um financiamento, é dinheiro de um fundo inglês que vai chegar aqui, só precisa ajeitar, eles têm 90 milhões para o Porto de Rio Grande, para o terminal que precisa, e não tem como fazer, porque metade está ocupado, como é que faz com isso? Nada.
Então, não, Boa parte parada. parte parada e parte invadida, e parte com empresas. Exatamente. E aí ninguém se movimenta, ninguém se mobiliza. Como é que faz isso? Mas... Vamos embora mais esse investimento? Mas é o que ele está dizendo. Aí que tá. Você está falando de empresas de porte. Eu concordo plenamente. Só que nós temos pequenas empresas que geram 5 empregos, que não conseguem abrir, não conseguem trabalhar. Abrir para todas, né? Exatamente. Mas o exemplo que tu desse aí, eu posso trazer um paralelo. Aqui o governo do Estado conseguiu aprovar em Assembleia o fechamento das fundações, de algumas que... Só faltou o Genaro, chegou com essa banoa atrás de ti aí. Está no ar, Genaro. Te perdeu no horário? Chuva. Ah, pensei que era o Capelar. Interrompeu na metade. Pô, não, veria abanar. Só apareceu a mãozinha dele abanando. Paulo Sérgio, Fale, foi aprovado em Assembleia o fechamento de algumas fundações que não tinham resultado e judicialmente estão se revertendo essas situações. Então, também medidas que se tomam no sentido de ajustes são inviabilizadas por discussões judiciais, estão emperradas nesse estágio. Olha aqui o que está dizendo aqui o Luciano. Querem ver o país da lucro termine com este monte de CCs? Vejo na Assembleia os nossos deputados arrebatando a banca. Idem os deputados federais e senadores. Foi o que o presidente do SESCOM disse. Deixa eu fazer um reparo aqui. O CC, ele é o correspondente ao empregado da iniciativa privada no serviço público. Evidentemente que ele pode ser mal utilizado, mas ele bem utilizado é uma ferramenta importantíssima para o serviço público. Ele é o único que pode ser demitido ad nutum, pode ser que tem um caráter que deve ter de chefia, assessoramento, chefia, assessoramento e... Me ajuda, Genaro? Confiança. O caráter de confiança, mas é chefia, assessoramento e... Tem uma terceira. Mas eles são os únicos que podem ser demitidos a qualquer momento. Não tem estabilidade. Então é uma ferramenta importantíssima para o serviço público para que se possa corrigir algumas coisas. Então ele não é... Claro que mal utilizado ou usado com outras coisas. O maior problema é a quantidade, né? Aí é que está. Um gabinete, um deputado ter 35. E também a produtividade. O que é entregue para isso? E a maior parte trabalha fora do gabinete. O que acontece? Em bases eleitorais. Exatamente. Aí o deputado federal tem lá seus 20 ou 30 assessores e tem parte 80 e poucos, um senador lá em Brasília. Olha aqui, só parte deles corroborando, trabalham aqui. Diego. Paulo Sérgio, a reforma da Previdência é tão boa que está fora. Os poderes militares, funcionários públicos, nada acontece. O custo de 1 milhão de funcionários públicos federais é o mesmo que 32 milhões da Previdência privada, de aposentados comuns, o Ricardo Paim. Foi exatamente o que eu falei. Ele está corroborando o que disseste. Desculpe que eu te interrompi. Não, é isso que eu estava dizendo. Nós temos, então, os deputados federais lá em Brasília com 30 assessores e mais da metade trabalham aqui na base fazendo campanha eleitoral. Vamos ser sinceros. Eles não estão trabalhando... Para que? Eu sei que às vezes, qual é o argumento que eles usam? Eu tenho 30, mas eu podia ter 15 porque a verba é a mesma. Então eu diluo essa verba. É uma justificativa razoável, mas tendo 20 ou tendo 30, a nós, sociedade, pouco importa. Importa o resultado que é entregue, importa a produtividade, importa o que se conquista com tanto investimento. Estava falando de perto de R$1 milhão por parlamentar. O suplente de senador que entrou no lugar do governador Hollenberg, de Brasília, que era senador e foi para o governo, o suplente, que não teve um voto, né? Ele tem 86 CCs no gabinete. Que maravilha. É um espetáculo, né? E tem dos 80 e... Quantos senadores são? 82? 81. Tem 16 que são nessa situação, de suplentes que assumiram, né? Quando se vota, nem se olha quem é o suplente, nem né? Nem sabe quem é. Então, uma coisa, essa questão da assessoria, né? O Tribunal de Justiça... Gabinete do desembargador, quando eu saí era assim, não mudou. Tem 4 assessores. CC? Não. Que não são concursados? Concursados e CC. Um CC ou 2 CCs e os outros 2, 3 ou 2 concursados, depende, tem algumas questões ali funcionais. São 4 para julgar uma infinidade de processos por ano que vocês todos sabem. Quer dizer, o que faz o assessor do deputado? Ele fazia aqui no estado do Rio Grande do Sul campanha política, que não se volta de maneira nenhuma ao interesse público, à própria atividade parlamentar. Quer dizer, é uma distorção isso. Quer dizer, eles teriam que assessorar o deputado no Congresso para elaborar projetos, né? Agora, o sujeito está aqui na base, fazendo o quê? Fazendo campanha política, só campanha para aquele deputado.
Isso, inclusive, é uma distorção absoluta até na disputa eleitoral. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o nosso CREMERS RS, intensifica a fiscalização de hospitais e postos de saúde no estado. Entre as cidades vistoriadas estão Caxias do Sul, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. Foram verificados problemas em função da má gestão e principalmente de insuficiência de verbas, resultado de condições inadequadas para o trabalho dos médicos e do atendimento à população. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Para a corrupção não falta dinheiro. Aí, os borbotões. A toda hora aparece 50 milhões, 100 milhões. O Zelada, aquele gerente da Petrobras, devolveu 100 milhões na tacada só. Não, mas agora, no programa do leite, diminuíram 16 milhões no programa do leite para as escolas. Uma crise no leite, uma coisa terrível no país todo, não tem preço, está sobrando, estão botando leite fora. Tiraram 16 milhões da merenda escolar que eu tinha utilizado para aquisição de leite. É uma coisa inacreditável. Claro. É. As equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos. Estradas precaríssimas, né? O equivalente a mais de 23 voltas na terra, tudo para garantir as melhores condições de atendimento para atuação nas áreas de medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Todo mundo aí preocupado com a fiscalização. Queres ver agora? Vamos à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O doutor Eduardo vai comparecer à sessão. Vai comparecer o doutor Eduardo? Então vamos à mensagem do CREA-RS para o Ricardo Alfonsin. Ele que é o da AB, né? Eu sou do CREA. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 e 5.194, ambas de 66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. CREA do Rio Grande do Sul, um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atuando no cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Paulo Sérgio, gostaria de saber a opinião dos nobres debatedores em relação a Jair Bolsonaro e o que ele representa neste momento para o país. E as suas posições com referência aos corporativismos. Eu vou começar com a extrema-direita. Ué? Porque está vindo por quê? Não, eu me identifico com a direita, não com a extrema. Mas eu não falei em ti. Mas eu sei que vem. Mas eu não falei em ti. Eu vou começar pela extrema-direita. Ele deu uma carapuça. Mas evidente. Então, eu me identifico com a direita. Tá bom. Eu me identifico com a direita. Eu acho a candidatura do Jair Bolsonaro uma aventura tanto quanto a do Dória. O problema todo, a nossa dificuldade maior vai ser em 2018. Quem? A mim não serve nem Dória nem Bolsonaro. Geraldo Alckmin. Talvez seja a única figura que sobre aí. Aliás, a propósito disso, hoje um colega meu estava lá na Sicredi, da Júri, eu digo, eu vou no programa, e o que tu queres que eu diga? Ele disse muitas vezes assim, diz que o país acabou. Eu acho que ele tem razão. Se não acabar, vai acabar o Brasil do jeito que segue. A situação está cada vez pior. Bolsonaro não é a solução, então. Nem Dória. Eu não perguntei pelo Dória. Mas eu já estou falando do Dória também. Bom, doutor Eduardo. Ele cumpre um papel importante até no Congresso, de fazer um contraponto contra algumas ideias, mas ele é uma figura caricata, não tem a menor condição de governar. É uma figura caricata, ele não conseguiria montar um governo que levasse a lugar algum. Não vejo nenhum futuro nele. Aliás, não consigo enxergar ninguém no horizonte que consiga ser nem o Geraldo Alckmin, também não consigo. É outro picolé de chuchu.
Também não vai. Eu também não tenho nenhum entusiasmo pelo Alckmin. Não tenho nenhum entusiasmo pelo Alckmin. Nada para Em que pese ele ter passado incólume por São Paulo durante tantas gestões. Não, incólume não. Incólume não. Duas administrações e meia, boas administrações. Não, incólume que eu digo de termos de corrupção. Pois é. Isso que eu ia dizer. Tem duas administrações e meia lá do Mário Covas que ele... Não, estou falando em termos de corrupção. Quer dizer, Então vamos a... é um homem reconhecidamente honesto. A minha preocupação é que eu e tu, uma semana antes da eleição americana, gozávamos que o Trump não tinha a menor chance de se eleger. Verdade. E daqui a um pouco o cara se elege, né? Então eu temo, né, que nessa loucura, nesse desespero que vive o país, a busca de um salvador, o Paulo Sérgio vive pregando aqui o regime militar. Não prego o regime militar. Eu vou te repetir o que eu prego: a moral, a decência, os costumes, a ordem, a disciplina, o progresso. É isso que eu prego. Mas só quem dá isso... Só enxerga os militares, o que eu vou fazer? Toda vez que eu falo isso, é os militares. Mas na visão dele é só o regime militar que poderia chegar a esses Sim, tu acha isso? Dele. Agora, eu quero dizer o seguinte... O que eu vou fazer? Então, dentro dessa crise existente de lideranças, entram dizer aí que é o grande perigo, né? Em qualquer parte do mundo, né? Nós tivemos o Collor Salvador aqui, da Pátria, tivemos o Collor, né? E Jânio Quadros, né? Lá em São Paulo, 2 vezes elegeram prefeitos lá, que não foi brincadeira. Mas o fato é que E está se repetindo aqui em Porto Alegre também. Nós temos que apesar... Não vai me falar mal do Nelson Marquesan aqui. Que apesar... Não estou falando mal, mas o Marquesan é o novo que está aí. O Marquesan é o novo que está aí. Não sei o que vai dar. É o seguinte, aliás, já sei o que vai dar. Está dando. Porto Alegre é uma buraqueira só. Continue, Alfonso. Não, estão recapendo várias ruas da cidade aí. Dia 24 de outubro foi recapendo, agora a Nilo Peçanha está sendo. Não, aliás, a protesta fizeram recap... Antes. E já está esburacado. É antigo, né? Já foi 3 vezes, não tem problema lá. Aquele corredor de ônibus lá. 24 então, nós estamos correndo um grande risco o ano que vem com essas figuras, né? Mas eu tenho esperança que ele apronte umas 3 ou 4 ou 5, que ele não se contém. O Bolsonaro que mostre efetivamente o que ele é, que é um maluco. Não conhece nada com mais de 5 centímetros de profundidade. Mas uma vez eu vi aqui nessa bancada aqui, de 5 que estavam sentados aqui, 4 disseram que votavam nele, inclusive. Não. Só o Germano Rigoto que não votaria nele, que estava sentado nesse lugar aqui. Eu não falei que votava nele, eu não me comprometo dessa forma. Votaria. Mas de qualquer maneira, não se pode descartar o risco... da situação que está indo para o país. Era o entusiasmo, né? Não se pode descartar o entusiasmo onde é que leva. Se eleger, né? Não há para descartar, porque afinal, do jeito que está indo esse país... Né? Mas isso que eu estou dizendo. Agora, quer dizer, do jeito que está indo também não é bem assim. Nós saímos de uma Selic de 14 para 8. Nós já diminuímos, não aumentou mais o desemprego, já diminuiu 1 milhão e tantos. Graças ao Temer. Não sei se é graças ao Temer, mas alguma coisa está sendo feita. Olha aqui, olha o Sérgio aqui dizendo, o Temer está torrando dinheiro, o nosso dinheiro, comprando voto, é uma vergonha. Mas continue. Bom, eu já encerrei. Já então o Diogo chamou. Eu vejo, isso é o reflexo da carência de liderança que a gente tem. No mundo, e do estrago que foi feito nos últimos governos e continua ainda se defendendo esse modelo de aumentar Estado, esse modelo de entendimento aí da esquerda que teve nesses últimos anos. Então, eu imagino que isso é o reflexo disso, é evidente que o que foi dito. Mas é onde a direita e a esquerda se encontram. É exatamente o nacionalismo. Nas extremas. É o nacionalismo exacerbado, as estatizações. Esse é o ponto de encontro das duas. Acontece? Aí vão para os lados extremos mesmo. Então, por exemplo, se a gente fizer um resgate das últimas eleições, inclusive nos Estados Unidos, como foi dito aqui, quem se elegeu foram pessoas de discursos fortes. Se concretizou ou não depois, outra coisa. Jogando no populismo, né? Jogando em cima das classes que queriam escutar Mas políticos que já se elegeram várias vezes, em vários lugares, com uma terceira via, como aquele que não batia em ninguém. Terceira via. Esses não tiveram espaço nessa última eleição. E o Bolsonaro é o que tem. O Hitler foi o novo. Foi novo. Mas impressionante que o Genaro falou no Dória,
Pesquisa da Folha de São Paulo de sábado, Caiu. acho que foi, caiu de 53 para Exatamente. 39. Mas em São Paulo, ele tem menos cartazes do que tem fora de São Paulo. Agora, Agora, o que acontece é o seguinte, para o Brasil hoje, qualquer mínima notícia, quando chamaram o ex-presidente Lula coercitivamente, o dólar caiu, as ações subiram, o investimento entrou de fora. Então, qualquer notícia, o Brasil está esperando alguma notícia para receber investimento de fora, investimento interno. Brasília não nos permite sonhar. Então, para o próximo presidente, para o próximo candidato, ele tem que ter essa conduta ilibada que não chegue lá para se descobrir as situações, para jogar o Brasil no buraco novamente. O Alfonso vai gostar dessa do Álvaro, que generais já, Bolsonaro jamais. Tá aqui, ó, não sou eu, é o Álvaro. tá bem, tá Bolsonaro jamais. É, generais já, Bolsonaro jamais. Nós estamos vivendo essa O meu crise. candidato, por enquanto, é Mourão, vou te dizer. Tá? Essa crise institucional que vivemos, meu querido Paulo Sérgio, essa crise institucional, esse problema entre os poderes, agora nós tem um impasse ali entre o Congresso, entre o Senado e o Supremo. Isso não sei o que vai dar, não sei como é que vai ser a decisão do Supremo de quarta-feira, né? E não sei também... Espero que ele não se acovarde de novo, como se acovardou para o Renan. Pois é, mas aí, e aí então vai pensar o outro lado. Espero que o Senado não se acovarde. Então, está criado um impasse, são poderes. Então, uma situação O complicada. que tu acha que vai acontecer com a Aécio no Senado? mexer o cachorro. Eu não quero finalizar. Não, mas só me responde. Eu sei o que vai acontecer. O Senado vai achar que o Judiciário está errado. Sem dúvida. Sim, mas veja bem, mas eu não estou finalizando. Não quero... Não tá o quê? Finalizando. Finalizar. Fulanizando. Fulanizar. Não é o Funaro. Ele tá lembrando do Funaro. Agora sim, fulanizando. Eu não quero tratar uma questão do Aécio, eu quero tratar uma questão institucional. Pode o Judiciário decretar medidas restritivas diversas da prisão a membros do Poder Legislativo? Se não for em flagrante. É a grande indagação. Se não for é a flagrante. grande indagação. Pode. Não sei se pode. Pode. Não, acho que não. Pode. Não, a Acho que opinião não. do Eduardo, para mim, é definitiva. Não, acho que não. Acho que não, porque veja bem, não é ele que diz. Porque o que diz a Constituição? Não pode. O membro do Poder Legislativo só pode ser preso em flagrante delito. Flagrante delito. Então eu pergunto o seguinte: cidadão, a decisão essa desse fascista de Curitiba, que é Meu Deus do céu. o ministro Fachin. Mas que isso? Eu acho fascista. Eu estou achando decisões fascistas. Mas que bárbaro. Eu estou achando. Posso? Você está te contrapondo a todo o povo brasileiro? Não, mas por favor, eu estou achando. Tá te aliando. Eu estou achando. Na hora que tu me dá uma chance, eu justifico por que pode. Tudo bem. E veja bem, aí então se pergunta, bom, não tô, como é que é? Fulanizando. Não estou fulano. Eu só quero dizer o seguinte: impedir o cidadão de sair de casa à noite não é privação da liberdade? Não é Ainda mais ele, né, que é notícia. Não vai para o Aécio. Não vai para o Aécio. Fala em todos. Não é privação da liberdade? Por favor, se isso não é prisão, o que é prisão? Não é prisão. Mas Não é prisão. Isso é semântica. Não é semântica, é lei. A lei diz. Não, a lei está artigo 319. Mas a lei diversa da prisão. Sim, diversa da prisão. Não é diversa da prisão. Mas a lei diz. Mas de efeito igual, porque o sujeito não pode sair de casa. Interessante que aprovou essa lei foi o parlamento. Foi o mesmo parlamento. Eu sei que foi o A lei diz não é parlamento. prisão. E tem mais. Acima disso, tem um capítulo da prisão domiciliar. E aí vem das medidas Diversas da prisão. Sim. E aí vem uma delas é recolhimento E quem foi que domiciliar aprovou noturno. isso? Quem foi que aprovou isso? É medida diversa da prisão. Mas quem aprovou isso? Foi o parlamento. É diverso. Eu vou explicar qual é a situação para que a gente entenda o artigo 53 desse da Constituição. Ele diz o seguinte, que o sujeito só pode... Os parlamentares só podem, depois da informação, só podem ser presos em flagrante delito e que a prisão deverá ser comunicada à casa que decidirá sobre a prisão. Exatamente. Vamos voltar a 88. Nós todos. A prisão em flagrante prendia por força do flagrante. Sim. O juiz não fundamentava a prisão. Então o sujeito era preso em flagrante, o delegado lavrava o flagrante e remetia ao juiz. E o juiz botava, homologa o flagrante. O sujeito estava preso.
Ele não decidia sobre a prisão. Então, a gente aprendíamos na faculdade que o flagrância era bastante. Prende por si só. Exatamente. O flagrante prende por si só. A Constituição de 88 andou e se diz o seguinte, olha, o flagrante não prende por si só. O juiz tem que dizer se é caso de preventivo ou não. Ele homologa o flagrante. O flagrante serve para quê? Para tornar certa a autoria. Eu sei que o autor do crime é o fulano porque ele foi preso em flagrante. Em tese, é para isso que serve o flagrante. Então, o que eu faço ali? O juiz vai dizer se é caso de preventiva. Então, o flagrante não prende mais por si só. Aquela regra foi colocada na Constituição porque o flagrante prendia por si só. Então, o Senado só ia decidir o quê? O cara preso em flagrante só podia tomar uma decisão, soltar. E a única coisa que ele pode fazer hoje é soltar. Porque nem em flagrante ele pode manter mais o sujeito preso. Porque o sujeito tem o direito de saber, seja ele quem for, inclusive parlamentar, o fundamento da sua prisão. E aí nós entramos no que se chama reserva de jurisdição. O Senado não pode dizer, olha, tu foste preso em flagrante e tu vais continuar preso por isso. O Senado não exerce jurisdição. Então nós chegamos à conclusão do quê? Que o artigo 53, por toda a evolução jurisprudencial, perdeu sentido. Que só tem uma coisa que pode acontecer com o artigo 53, é soltar o sujeito. Olha, vamos mais adiante então. A questão toda é assim, então assim, não há como o senador ficar preso, mesmo que o Senado diga, vamos raciocinar para o absurdo, foi preso em flagrante, apresentei para o Senado, está aqui o flagrante e o Senado vota, 53 votos, fica preso. Aí o sujeito quer recorrer. Bom, eu quero recorrer. Qual é o fundamento da minha prisão? 53 votos. Esse é o fundamento da tua prisão. Ora, está na cara que o Supremo vai soltar o sujeito, porque não tem fundamento a prisão dele, não está fundamentada. Existe uma coisa que se chama reserva de jurisdição, que este artigo da Constituição não previa naquela oportunidade. Então não tem como ele ficar preso. A pergunta é, então, não dá para prender nenhum senador, não? Ora, vamos supor mais, que o senador, para não fulanizar, de nome Aécio, só em tese, saia por aí matando as testemunhas do seu processo crime. Sai matando as testemunhas. E eu faço prova de que ele está matando todas as testemunhas do processo dele. Ele é um serial killer e está matando todo mundo. Os peritos, as testemunhas, estão destruindo prova. Será que eu não posso prender ele? Eu não consigo prender ele em flagrante, mas eu tenho prova que é ele. Como é que eu faço? Será que o Supremo não tem capacidade para prender ele em flagrante? Pois eu acho que tem. Sem flagrante. Por quê? Sem flagrante, não tem como prender, justificando nisso tudo, dizendo que aquele artigo perdeu o sentido, porque não existe uma reserva de jurisdição, ou nós vamos deixar ele solto, matando todo mundo, sabendo que ele vai continuar fazendo isso. Me parece que em 20 e tantos anos nós evoluímos e aquele artigo perdeu completamente o sentido. Porque as coisas mudam e também porque estas imunidades, elas têm que ser vistas como prerrogativa e defesa da sociedade, do cargo, não pessoal do bandido criminoso. Sim. Ela é uma defesa da sociedade, do exercício do exercício do cargo de congressista dele, não para proteger criminoso. Tem uma hora que isso vira. E me parece que aqui é o caso que está virando. Olha, eu quero dizer que o senhor foi vitorioso aqui nesse debate. Muito obrigado. Os dois juristas aí. 1-0 para o senhor. Acreditar no futuro é investir nele. Isso é um julgamento sem recurso. Acreditar no seu futuro é investir nele hoje. E por isso a Unicred tem linhas de crédito com taxas mais atrativas. Este é o papel de uma instituição financeira cooperativa, ajudar você a realizar os seus projetos todos os dias. Visite a unidade de negócios da Unicred da sua região e conheça as melhores linhas de crédito para você. Unicred, mais valor para você aproveitar. E vamos agora ao quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, viu, Genaro, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e hoje também presidente da Bienal do Mercosul, nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer.
Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta, pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença, e foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com seu médico sobre isso. Obrigado, doutor Gilberto. Por onde anda Rocha Loures, hein? Boa tarde, Paulo Sérgio Bancada. Saída para o Brasil é diminuir os tributos. O Estado tem que cuidar apenas do tripé: saúde, educação e segurança. O resto privatiza tudo e a classe política tem que só usar o que os demais cidadãos usem serviços. Rafael. Eu acho que tem que privatizar a própria saúde e a própria educação. Acho que o Estado tem que cuidar da sua atividade fim, que é fiscalizar e executar o serviço seguro. Mas a saúde faz parte de um dos deveres fundamentais do Estado. Mas continua sendo. Isso aí é o que disse o Roberto Campos. Só terceiriza. Isso é o que disse o Roberto Só terceiriza, continua sendo. As 4 finalidades. Continua sendo. Saúde, educação, segurança. E qual é a outra? Do Roberto Campos. Saúde, educação, segurança e relações internacionais. Mas soberania. 4. Mas soberania. Continua fazendo. 4. Por que não terceirizar? Não, terceirizar é outra coisa. Como outra coisa? Sim, terceirizar é diferente, mas você tem que haver Porque se eu tenho uma empresa e terceirizo determinado serviço da minha empresa, não significa que ela não está prestando serviço para a minha empresa? Que a minha empresa não está fazendo o serviço? Mas o Estado tem que se preocupar. O Estado não pode se meter nessas coisinhas como tem aqui Corag e outras coisas aí de menor relevância, que não tem nem dinheiro para bancar e nem capacidade para administrar. A principal parte é essa. Esse é o problema. Quem mais paga imposto de renda e previdência são os funcionários públicos. É a única categoria acusada, execrada pelo déficit público. Os corruptos e seus desmandos é que são os verdadeiros vilões, mas ninguém fala nisso. A gente fala a todo momento nisso. Só que essa estrutura essa estrutura de previdência no Brasil privilegia e muito o funcionário público. Deixa eu falar, pegar uma carona aqui com a Marli, para dizer o seguinte: qual é a insatisfação dos funcionários públicos em geral? Né? Para usar uma expressão da iniciativa privada aqui, a gente também gostaria, os funcionários públicos gostariam que os contratos fossem mantidos. Quando eu entrei no serviço público, o desconto era 7,5%. Meses depois passou para 9,5%, depois foi para 11,5% e atualmente é 13,25%. E eu acredito que vai chegar a 14 ainda. Só não chegou a 14 porque nós achamos por um detalhe. Por um detalhe. Mas vai chegar a 14. Vai, isso aí é uma questão de tempo, vai chegar a 14. Vai chegar a 15, e qual era a promessa de quando eu entrei no serviço público há 28 anos atrás? Olha, tu vai contribuir durante um determinado tempo e depois desse tempo tu vai receber a integralidade, até porque tu contribui sobre a integralidade. Então, o que os servidores públicos já dizem assim? Olha, nós temos um contrato lá atrás, quer dizer, tu empenha, tu faz um projeto de vida nisso, que também não vai sendo descumprido. Claro que existem milhões de variáveis nisso tudo que eu não digo, mas aqui fica também a frustração dos servidores públicos que veem o seu projeto de vida de alguma forma colocado aí como em perigo, ou pelo menos assim, ameaçado, seriamente ameaçado. E agora já mudou sensivelmente. Agora, claro que, assim, se a gente pega, não sei qual é o caso dela, mas tu pega assim, se o Estado chega e diz assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te devolver o que tu contribuíste e vou ficar só com aquela parte da contribuição geral e te devolvo. Botar um juro decente aqui, uma correção monetária e te devolvo quanto todo mundo pega o dinheiro. Todo mundo pega, evidente que sim. É que não vai acontecer isso. Né? Mas agora, essa questão aí, sabe bem, com a emenda 42, hoje o servidor público, que ingressado agora, a partir da emenda 42, já não se aposenta pela integralidade. Sim. Né? Aliás, a contribuição... Ele faz complementar. Ele contribui até o limite do regime geral e a partir dali vai para um plano complementar. Que até no Rio Grande do Sul, não sei como é que vai ficar isso aí. Boa tarde, enxugar o Estado, perfeito. Lembrar que quando se fala em demitir quem trabalha, é grave. Os CCs, os FZs,
os FGs, que são apadrinhados políticos nomeados para a diretoria, estes não são retirados e ninguém fala. O Gilson Pérez está dizendo isso. Diogo. Eu só queria fazer uma referência. No fim, eu concordo, às vezes se vai muito pesado no funcionário público, porque ele tem uma situação diferente do regime geral. Mas o problema realmente não está aí. O problema está em outras coisas, nos desmandos, na corrupção. A Previdência é um dos maiores negócios da história, porque tu recebe por 30 anos para começar a pagar depois. Então, o problema está na gestão, está na corrupção. Mas, claro, aí vai se pesar aonde a Previdência gasta o mesmo valor para atender a 32 funcionários contribuintes da iniciativa privada contra um da área pública, aí que se entra na questão. Mas, realmente, o problema não está no funcionário público. O problema está na estrutura, na corrupção e na má gestão desses recursos que são arrecadados com décadas de antecedência. Então, é um baita de um negócio. A gente recebe à vista, compra a prazo, com uma distância ainda enorme de 20 ou 30 anos. Olha o Romaci Braga, de Taquari. E o advogado que defende os empresários rurais, por quem não nos defende? Quem disse que o agricultor rural não contribui para a Previdência? E os 2,3% de todo o produto vendido, que fica comprovado no talão do agricultor? Vamos ao devido esclarecimento. Nós falamos aqui na aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria de menor tempo. Bom esclarecer, que então. não é o do empregado rural, que aí esse absurdo que o nome do Romaci está falando, que é o Fundo Rural. O Fundo Rural é a contribuição patronal, que é essa que está numa grande polêmica no Judiciário, e aí o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, depois de 7 anos declara constitucional e cria uma insegurança jurídica total. E o 2,3 é o maior absurdo que pode existir em termos de tributo, que é 2,3 sobre a produção bruta do país. Então você pega 230 milhões de toneladas de grãos e incide sobre isso, sobre o valor dela, 2,3 para a contribuição previdenciária patronal de quem é empregado no campo. O que nós estamos falando é daquele que não é da aposentadoria especial, que ele vai lá e prova de qualquer maneira que nunca contribuiu. É o microprodutor rural, são agriculturas familiares que não há qualquer vinculação com contribuição. Eles comprovam que trabalhavam com testemunhos, com registro em sindicatos, mas sem contribuição. E aí se aposentam sem as devidas contribuições. Isso é o que acontece, isso é fato, isso tem previsão legal. São duas coisas completamente diferentes, né? Que essa realmente não tem. Ela não os caras te cuidam. Não tem verba para isso aí. Boa noite, Paulo Sérgio. Sempre trazendo informações precisas. Admiro suas intervenções, sem mimimi. Preciso de um esclarecimento. Esses CCs da Assembleia entram na folha de pagamento funcionalismo ou estão na folha própria da Assembleia? A Jussara está perguntando. Assembleia, folha da Assembleia. Assembleia, né? Então não entra no funcionalismo do Estado. Não. É isso aí. Mas a própria folha da Assembleia é separada, né? Sim, cada poder, né? Tanto que estão recebendo em dia, assim como o Judiciário estão recebendo. O Ministério Público também. Que é a discussão do 12º também, que os poderes utilizam a verba orçamentária enquanto o Executivo é realizada, que geralmente é menor do que a orçada. Um abração ao renomado Genaro Baroni Borges, a Jane Piazza. A solução, tanto em nível estadual como municipal, é diminuir os CCs, começando pela Assembleia e nos próprios municípios. Os governantes colocam muita gente que viram cabides de emprego, está dizendo Fernando Dias. Pô, renomado. Tudo bem, está renovado. Renovadíssimo. Quantos anos ele está fazendo? A comemoração de centenário. Centenário? Segundo o Senadinho seria o centenário, mas eu sou seminovo. Qual é o óleo que está queimando? Qual é o óleo? Qual é o número do óleo? Não é alipoide, é óleo 20 ainda, óleo lá embaixo. Não, o Genaro é o seguinte, nunca bateu uma única dona. É um seminovo que é fácil vender. Boa tarde, Paulo Sérgio. Não tem jeito mesmo. Este judiciário gaúcho. Salário, ele dá direito ao salário dos grevistas, inviabiliza reformas. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre faz homenagem aos 50 anos da morte do bandido Che Guevara. Não pode dar certo mesmo. Não, isso sim. O Júlio de Gravataí. Isso sim. Che Guevara é um bandido, fascínora.
disse na tribuna da ONU, nós fuzilamos e vamos seguir fuzilando. Esse homem é um ícone mundial. Mas isso é Da esquerda. Não, de muita gente, da esquerda, mas é um Sabe que é a fascínio. segunda imagem que mais circula No mundo. A primeira é Jesus Cristo, a segunda é Che Guevara. É incrível isso. É incrível Como isso. pode, Porque acham ele bonito, sabe? Quem? Porque acham bonito. E é aquela foto boina, aquela que tu gosta, que é a tua preferida. Fascínio, assassino. A realidade de vocês aí é muito diferente da periferia e a maioria será reeleito nesse Brasil, e principalmente os hipócritas ligados a sindicatos. Democracia e construção ninguém mais respeita. Intervenção já, Marcelo Portes. Acho que não viveu o tempo da ditadura para ver o que é. O que é O que viver. houve na ditadura? Não, Tínhamos paz social, andávamos na rua com segurança, tínhamos educação, tínhamos saúde. mas não tínhamos nada vale por um minuto de perda da liberdade, meu amigo. O que tu Nada, pega 40 não. milhões de miseráveis que tem no Brasil? Não. O que interessa a liberdade dessa gente? Não, por favor. O que interessa? Interessa São pra outros nós. valores, são outros valores. É outros valores. É outro valor. Por isso que ele diz que vocês não olham para a periferia. Mas- Você não defende, você defende os interesses de vocês. estou A liberdade de vocês é que defendendo interessa. a liberdade das Tinha pessoas. pobreza. Não. Ah, não tinha pobreza? Claro. A pobreza não é Claro que não consequência da podia ter liberdade. pobreza. Não tinha? Nós tínhamos desenvolvimento. Não tinha pobreza? Então, tudo bem que tenha desenvolvimento, mas nada justifica privação da liberdade. Mas qual é? Se fosse privado em quê? A sociedade foi privada da liberdade, liberdade política, liberdades públicas, todas, por favor. Mas o que eu Nós gosto- vivemos 25 anos de escuridão. Mas em quê? Escuridão aonde? Eu estou longe de defender o regime militar, mas a gente não tem liberdade hoje. Isso aqui, não consegue sair à rua. Tu está prisioneiro da tua própria casa. Eu, agora, decretar o recolhimento do Aécio Neves, bom, para ele é um problema, porque ele é da noite, né? Ele é um menino do Rio, ele vive à noite. Ele dá uma- Deve estar um problema. Agora, nós estamos recolhidos às nossas próprias casas. Mas isso é por outra razão, Paulo César, mas não Qual justifica é a a outra intervenção razão? Isso é militar. liberdade. Não, mas não estou defendendo a Mas como intervenção. que não? Eu estou defendendo o que eu vivi lá atrás. Era Eu bom, vivi. cara, era muito bom. Claro que ele é muito bom. Eu vivi lá atrás. Não, eu também vivi. Eu também vivi Tu esse nunca tempo. sofresse problema nenhum, Não, de nada. eu pessoalmente não. Então. Em termos de que na universidade sofri. Eu não podia Quem falar sofreu nada. na Na universidade Você sofri. sofreu porque tu era direita na universidade? Não, era. Não, então confessa o teu passado. Sim, mas é evidente. Confessa Quem o que- teu mas quem passado. que não tem o- Agora eu estou descobrindo Mas quem quem- sofreu mas com a quem- Revolução. quem que não tem o Tu pa- és ex-esquerdalha. Sim, mas eu sou esquerda. Agora entendi Mas tudo. quem que não tem, quem não passa por isso? Quem não passa por isso? Lá Tu larga com essa barba aí, tu não me nega. Se tu botar uma boina naquela no auge dos meus 20 anos, eu era esquerdinha. Não, vamos, em nome de Gima FCDL, ele já me irritou. Gima FCDL e que comércio, nós vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Diogo Chamu, com toda a liberdade, seu ponto final. Eu queria agradecer aqui o convite, poder dividir esse espaço aí com tão acalorados debatedores e com conteúdo, e deixar um convite aí nós estamos trabalhando bastante essas informações, esses debates do Brasil hoje, na atualidade. Vamos fazer um debate sobre reforma trabalhista no dia 31 de outubro, lá no Sescom RS, entrada franca, com o juiz do trabalho, que é um dos mentores da lei, Marlos Meleque, do Paraná. Fica o convite, então. Ricardo Alfonso, nosso presidente do EJUR, presidente do Senadinho. Não, foi oportuna a manifestação do telespectador sobre essa questão do fundo rural, que está causando um desespero na população rural, no empresário rural especialmente, né? Que passou 7 anos acobertado por uma decisão de 11-0 do Supremo Tribunal Federal, e dizendo da inconstitucionalidade desse tributo, que é absurdo o montante dele, né? Ele tira a rentabilidade, você pega 2,3 em 4 anos, tira todo o lucro de um ano. Né? Um ano termina só para pagar o fundo rural de 4. E quem ganha 10%, né? Termina um ano é para pagar o fundo rural. E, numa hora para outra, numa virada com o ingresso do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, vota contra o relator, que acabas de acusá-lo de coisas horrorosas, aí que eu
não me animo a repetir, e termina por dar pela inconstitucionalidade. Amanhã tem o prazo para embargos declaratórios dessa decisão do Supremo, que eu espero que, pelo mínimo, essa é a esperança de todo o setor, que haja uma modulação na A modulação é a meia gravidez, é uma coisa impressionante. Então já vai para o teu ponto final. Para que essa decisão passe a valer somente a partir de agora, para esclarecer, Paulo, terminando para esclarecer, a modulação, para que essa decisão de constitucionalidade passe a valer a partir dessa ponto final, O ponto final, esse problema que o Alfonsinho falou agora. O Supremo decide, há 7 anos atrás, por unanimidade, que a lei era inconstitucional. Então se estabeleceu uma relação jurídica. Duas vezes Desde então. Duas vezes. Se estabilizaram as relações entre o poder público, que é o poder tributante, e o contribuinte, que eram os produtores rurais. Muito bem. 7 anos depois, o Supremo diz, olha, é constitucional. Aí, retroage, vai lá atrás, que é o grande problema da modulação. Então, o problema do Supremo hoje, não existe um Supremo. Existe 11 Supremos. Cada ministro é um Supremo. E isso é um problema brutal por esse proativismo do Supremo. É uma coisa brutal, cria uma insegurança jurídica insuportável. E essa segunda decisão, a terceira, que foi agora, foi por 6-5, as outras foram por 11-0. Agora, veja bem, uma decisão por 6-5, isso não é maioria? O voto do nomeado do Temer. Para uma questão de altíssima relevância. Doutor Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Bom, eu vou encerrar voltando à vaca fria para dizer da minha tranquilidade de que o Aécio sim pode e deve ser mantido em casa no regime, no repouso noturno. Acho que o Supremo corre o risco de mais uma vez se acovardar, como se acovardou por Renan Calheiros. O Supremo, naquela oportunidade, quando liminarmente o ministro Marco Aurélio, o que talvez tenha sido precipitado, embora ele seja dos veteranos, ele deveria ter levado o assunto a plenário, mas ele liminarmente afastou o Renan Calheiros, e o Renan Calheiros não desceu do posto. Ali o Supremo tinha pedido, primeiro tu desce, depois nós vamos conversar. Não fez. E agora pode ser que o Supremo recue mais uma vez, se acovarde, porque o circo que está se montando é nesse sentido. Olha, mas a medida é legal. Parabéns de novo, doutor Eduardo. Não adianta tu querer me fazer intriga com o Genaro, que tu não vai conseguir. Não estou fazendo intriga. Eu estou dizendo a verdade. Eu acredito no que o senhor está dizendo, até porque eu tenho o mesmo tipo de pensamento, embora não tenha nada a ver com a justiça. Né? Eu tenho outro tipo de formação, mas concordo plenamente com o senhor. Engenheiro desempregado. Eu estou reconhecendo o que o senhor está dizendo como verdadeiro. E no que ele diz não é verdadeiro. Esse impasse que se criou ou que vai se criar... Eu não tenho direito a ter minha opinião. Então, claro que sim. Então, estou lhe dando religião. Aí o senhor acha que eu quero entregar? Não, ele se intriga sozinho. Não, mas é que tu tem a fama, né? Como é que é o negócio? A fama O presidente Jefferson, Estados Unidos, é uma decisão do Supremo, e ele disse assim, então ele que venha cumprir. Olha aqui, a Claciro Rotilli, lá de Caxias do Sul, olha aqui, ó. Se acabar com CCs e assessores não muda nada, porque os professores e funcionários têm que pagar com o desgoverno do Estado e do país, parcelar 13º, parcelar salários, não tem como admitir isso. E ela tem razão, nós temos que parar de criticar só os funcionários. Parece que a culpa é dos CCs, dos funcionários. Quando o furo é mais embaixo, a culpa é das leis mal feitas e de péssimos gestores que nós temos no país. Essa que é a grande verdade. E não vamos esquecer também que o Rio Grande do Porque Sul... o funcionário é culpado de tudo agora, tudo é funcionário. Não vamos esquecer que o Rio Grande do Sul é superavitário, hein? Nós mandamos para o Fundo de Participação dos Estados sobra dinheiro. E nós recebemos de volta o insuficiente. Olha, parabéns ao juiz federal Gabriel Vedi, que está de aniversário, o juiz Ondina Costa da Silva também, o Beto Gril está de aniversário, nosso ex-vice-governador, Denise Mazuriak, a nossa publicitária, também o Raul Mendes da Rocha, do teu time, lateral direito do time. O Sérgio Maroco está de aniversário. O Sérgio Maroco, vice-prefeito de TAPS. De TAPS, né? A Mara Busolin também está de aniversário, publicitária. O José Roberto Campos e tantos outros aniversariantes. Doutor Gabriel, família de juristas, o avô dele, doutor Garibaldi, né? Com mais de 100 anos está vivo. Mais de 100 anos. E continua dançando tango, hein? Sim. Continua dançando tango? Continua dançando tango. O Genaro também.
Eu gosto do tango, né? Eu sei disso. Eu gosto do tango. Já te vi, uma balada tangueira. O tango é uma música maravilhosa, nostálgica, né? Alta qualidade. Quantos anos fizesse? 7-4. 7-4. Pô, parabéns, Jonathan. Sabe que a gente briga aqui, mas eu te quero muito. Ora, eu também. Sabe disso. Sei disso. Parabéns, seja muito feliz aí. Muito obrigado. Hoje teremos a oportunidade de jantar juntos. Isso. Finalmente tu vai abrir a mão, pagar a conta. Nossa esperança. Essa risada não. Mas qual é a conta que eu pago? Hein? Qual é? Tem que ver, né? Eu pago a comida ou pago a bebida. Tá, eu escolho. Tá bom. Tá bom. Lá, não, vamos exigir as duas também. Né? Aí é demais. Obrigado, Chamon. Obrigado a você. Obrigado, Genaro. Parabéns de novo. Muito obrigado. Doutor Eduardo Lima Veiga. Nós retornaremos. E hoje, parabéns ao Omar Ferri. Nós saímos daqui. Vamos à Câmara Municipal, onde ele recebe o título de cidadão honorário. Eu só espero e rezo para que ele não diga impropérios no seu discurso. Que isso, rapaz? Nunca disse, tu está sendo injusto. Mas que Tu barba. está sendo injusto. Ele nunca disse impropério. Eu não quero ouvir ele falar em Dilma. Eu quero um momento de alegria hoje, né, desse título. Se ele vai lá e dar um pau hoje? em Dilma. É hoje. Esse é o chefe da guerra, essa é a liberdade dele. Ele já quer dizer Fica agora que com as o outro tem que principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.